é José Alves de Lima. Eu nasci em Patos, Paraíba, no dia 3 de outubro de 1937, onde eu vivi os primeiros dias de minha infância, até os 5 anos de idade. Em Patos eu fui batizado e crismado na igreja Nossa Senhora da Guia, que é a padroeira de minha cidade. A minha primeira infância em Patos, eu diria que foi muito boa, porque eu vivi em companhia dos meus pais, minha mãe, Anorina Maximino Alves, e meu pai, Otacílio Chaves de Lima. O meu pai era barbeiro e músico, e foi um dos fundadores da banda de música de Patos, exatamente no ano em que eu nasci, 1937. Aos 5 anos de idade, por circunstâncias que eu desconheço, o meu pai resolveu viajar, nos deixou em Patos e depois não voltou. Tempos depois, um tio meu chamado Sebastião Maximino Alves, irmão de minha mãe, decidiu que a minha mãe, eu, uma irmã, minha irmã Marlene e meu irmão João, emigrássemos de Patos para o Brejo Paraibano. Assim aconteceu e chegamos na cidade de Alagoa Grande, onde vivemos por pouco tempo, à procura do meu pai, o que não aconteceu. Terminamos vivendo uma situação de muita dificuldade. E a única irmã que eu tinha, chamada Marlene, faleceu lá em Alagoa Grande, onde foi sepultada. Então restamos apenas eu e meu irmão João. Depois a minha mãe conseguiu entrar em contato com os seus familiares em Areia, onde residia a minha avó e meu tio José Maximino Alves. E aí conseguiram um cidadão, através de um cidadão chamado Ribas Ferreira da Silva, que nós fôssemos trazidos de Alagoa Grande para a cidade de Areia. Então, chegando lá em Areia, fomos morar em uma casa de minha avó, na Rua do Sertão, que hoje tem o nome de Rua Padre Chacon. Era uma casinha de palha, feita de taipa, construída de taipa, chão batido, sem muita condição. Era um lar humilde, onde eu fui morar. E lá, meu tio então resolveu me registrar, porque eu fui registrado em Areia. E depois então a gente começamos a viver muita dificuldade. Minha mãe depois conseguiu um trabalho na fábrica de areia, onde ela trabalhou muitos anos. Mesmo assim, depois ela adoeceu e não pôde mais continuar trabalhando. E nesse momento, nesse instante, ficou mais difícil a nossa vida. Então eu tive que, ainda criança, já caminhando para a adolescência, tive que começar a trabalhar. Participei de várias atividades, até que o mestre carpinteiro da minha rua, da nossa rua lá,
aceitou o pedido de minha mãe para que eu fosse trabalhar com ele como aprendiz. E foi com ele que eu aprendi a profissão de marceneiro. O nome desse cidadão é Francisco Sobral, que aliás tinha um apelido muito interessante, chamavam de Chico Canguru. Foi o meu primeiro mestre. Bom, comecei depois a estudar na escola Arenópolis, e lá eu fiz o primário, e a partir daí eu continuei os meus estudos. Fiz o exame de admissão, em seguida o curso ginasial e o curso colegial na mesma escola, que hoje tem o nome de Escola de Primeiro e Segundo Grau, José Américo de Almeida. Na minha época o colégio chamava 7 de Setembro. E aí então eu continuei estudando. Eu sempre fui muito estudioso, gostava de estudar, de ler. E tinha um desejo muito grande, embora trabalhando para sobreviver, eu desejava frequentar um dia a universidade. E aí eu consegui chegar até a universidade, onde eu fiz o curso. Primeiro fiz o vestibular para o curso de advocacia e não consegui ser aprovada, fui aprovado para fazer o curso de economia, né? E aí eu comecei a estudar o curso de economia em Campina Grande, onde consegui frequentar 4 períodos do curso. E depois eu fui obrigado a deixar a universidade, me afastar do curso, porque eu precisava de trabalhar para manter a família. Tranquei o curso e já isso se aproximando dos anos de 1975, quando eu tive a oportunidade de fazer um concurso público para a Escola de Agronomia do Nordeste, em Areia, onde eu consegui aprovação e fui contratado como secretário de um curso superior de agronomia. E aí eu depois fui vinculado a um projeto chamado PES, Programas de Educação Agrícola Superior, do governo federal. Isto durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Ele, inclusive, foi o construtor dos prédios da Escola de Agronomia do Nordeste, na época que ele era secretário do Interior do estado da Paraíba. Assim foi mais ou menos o começo de minha vida, nesse período, e eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele sempre me deu e sempre no desejo de continuar trabalhando e estudando.